Irmãos, celebramos hoje com toda a igreja do Brasil a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E a liturgia da palavra que nós acabamos de ouvir apresenta a Virgem Maria como a intercessora, aquela que, como mãe, está atenta às nossas necessidades, está atenta às nossas urgências e nos ajuda na nossa caminhada de fé. Ela é como a rainha Esther, que intercede pela vida do seu povo, que não pede coisas fúteis, coisas triviais, coisas banais, coisas desnecessárias. Ela pede vida, vida para o seu povo, vida para a igreja, vida para os seus filhos. Ela é aquela que, na segunda leitura, vence a serpente infernal. Vence a serpente que havia evoluído, a serpente que progrediu no seu mal, na sua astúcia, a serpente que tinha uma cabeça e agora é um dragão com muitas cabeças, ou seja, uma serpente que progrediu, o mal evoluiu, o mal progrediu, mas ela vence o inimigo infernal. Ela é aquela que, como nós ouvimos no Evangelho, intercede por nós quando falta vinho. O vinho que simboliza a alegria, o vinho que simboliza a fé, o vinho que simboliza a vida, o vinho que simboliza tudo aquilo que o nosso coração deseja de bom. Então a Virgem Maria vê quando falta alegria, quando falta coragem, quando falta esperança, quando falta determinação, quando falta perdão em nossa vida, ela intervém e ela leva a nossa necessidade para Jesus, porque Ele é o nosso único Salvador. Só Ele pode transformar a água em vinho, e ela sabe disso. A Virgem Maria em nenhum momento quer competir com o seu filho. Diferente do que dizem por aí, nós católicos sabemos muito bem disso. Sabemos que a Virgem Maria é a humilde serva do Senhor, aquela que se considera a humilde escrava do Senhor, aquela que faz a vontade de Deus sempre e busca fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas, obedecer a Deus, servir a Deus, amar a Deus. E ela nos leva a isso, a esta realidade da obediência, da entrega, do serviço, da escravidão por amor. A Virgem Maria nunca compete com o seu filho. Ela é a humilde serva. Ela sabe que Ele pode transformar a água em vinho. A Virgem Maria, na circunstância que da falta de vinho nesse casamento, e faltar vinho no casamento é algo muito grave naquela época, um casamento de muitos dias, uma festa de muitos dias, que tinha o vinho como bebida principal, que simbolizava tantas coisas, dentre elas a alegria, tantas coisas boas, dentre elas a alegria, e de repente acaba, já na festa de casamento, como um mau presságio também, para tudo aquilo que seria vivido por aquele casal, na sua vida matrimonial. A Virgem Maria não compete, ela vê que falta, ela leva para o filho. Ela apresenta esta necessidade para aquele que pode resolver. E ela vê porque ela é mãe. A mãe sempre se antecipa, a mãe sempre está na frente, a mãe sempre está à frente dos seus filhos. A mãe sempre vê o que os seus filhos não conseguem ver. Vê os perigos, vê que vai vir chuva e precisa levar o guarda-chuva, vê que vai fazer frio, precisa levar a blusa de frio, vê que aquela comida vai fazer mal, então diz, olha, não faça misturada, e de repente o filho faz e está lá passando mal, tendo que tomar remédio. A mãe vê que as coisas não vão dar certo se o filho continuar saindo com aquelas más companhias, então ela vê e diz, olha meu filho, minha filha, não saia com fulano, não saia com ciclano, não saia com essas pessoas, porque é perigoso para você, você pode se perder. A mãe vê o que está à frente, a mãe consegue se antecipar, e a Virgem Maria, que é a nossa mãe, como nós vemos Jesus estabelecer no momento mais importante, ou no momento mais difícil da sua vida também, no momento em que de fato chega a sua hora, que é na cruz,
ele a entrega como mãe dos discípulos. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Ela é a nossa mãe, e como mãe ela vê a nossa necessidade, mas ela leva para Jesus, para aquele que pode resolver. Ela não quer competir com ele, ela quer nos encaminhar para ele, nos levar para ele, nos levar a ele. Então, quando Maria, no Evangelho, pede a Jesus o milagre, a graça, a intervenção, Jesus a chama de mulher. Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. E diferente do que parece, e diferente do que pregam por aí, mais uma vez eu digo do que pregam por aí de fora, não por aqui dentro, aqui na nossa igreja, de 2000 anos, mas o que pregam por aí de fora, Jesus não está desdenhando da sua mãe, não está deixando a sua mãe de lado, não está menosprezando, não está diminuindo, não está depreciando a sua mãe, porque chamar alguém de mulher não é depreciar esta pessoa. Chamar alguém de mulher não é nenhum xingamento, a não ser que não seja mulher. Mas se é mulher e você a chama de mulher, você não está xingando, você não está depreciando. E aqui muito menos, porque Jesus está evocando a mulher lá do Antigo Testamento, Eva, aquela que foi feita sem pecado original, que foi colocada no jardim para viver na amizade com o Senhor, nas alegrias de ter uma vida de amizade, de intimidade com Deus. Aquela Eva que rejeitou a Deus, que desobedeceu a Deus, que virou as costas para o Criador, é esta mulher que agora está aqui e que não rejeita o Criador, e que vive a sua vida de mulher, a sua missão de mulher, segundo o coração de Deus. Ela é a mulher segundo o coração de Deus, aquela que Eva deveria ter sido e não foi. Assim como Jesus é o homem segundo o coração de Deus, aquele que Adão deveria, ou aquilo que Adão deveria ter sido, não foi, obediente, submisso à vontade de Deus, fiel a Deus. Adão não foi, Eva não foi, eles não foram, mas Jesus e Maria são obedientes. Jesus e Maria foram obedientes. Jesus e Maria foram submissos. Jesus e Maria não viraram as costas para Deus. Ela é a mulher segundo o coração de Deus. Aquela mulher que foi feita segundo o coração de Deus e continuou e permaneceu na sua vida segundo o coração de Deus. Porque é claro, Eva também foi feita segundo o coração de Deus, mas não permaneceu na vontade de Deus, se afastou da vontade de Deus. Maria não se afasta. Ela também é a mulher que na segunda leitura vence o dragão infernal. Como eu disse, aquele que era só uma serpente agora já é um dragão. O mal evoluiu, o mal cresceu, o mal progrediu, mas mesmo assim, Maria consegue vencer. Na sua obediência, na sua submissão, Maria é poderosa por ser humilde, é poderosa por ser submissa ao Senhor, é poderosa por ser fiel. Eva não conseguiu vencer o inimigo de uma cabeça. Maria consegue vencer esse inimigo que agora tem muitas cabeças, que progrediu. Ela é poderosa porque ela se submeteu ao Senhor. Ela é revestida de sol, revestida da graça de Deus, revestida da glória de Deus, revestida da luz divina, como nós também devemos ser. Ela não é o sol, você também não é o sol. E embora ela não seja o sol, ela pode e foi revestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e na cabeça uma coroa com 12 estrelas, que representa as tribos de Israel, que representam os 12 apóstolos, ou seja, ela é a rainha do céu e da terra, a mãe de todos os cristãos, a mãe de todo o povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Concentra na cabeça da Virgem Maria, ou seja, na própria Virgem Maria, essas 12 estrelas para dizer que ela é a rainha de todos nós. Ela é a rainha do povo de Deus, é aquela que vence o mal. E vence o mal porque se une àquele que pode vencer o mal. Jesus é o único Salvador, Jesus é o único mediador, mas a Virgem Maria participou, colaborou da salvação, na salvação da humanidade.
E não houve ninguém, e não haverá ninguém que tenha colaborado mais do que a Virgem Maria. Não houve, não haverá, não há ninguém que tenha colaborado mais do que a Virgem Maria. Que nós também devemos colaborar. Nós não somos salvadores. Jesus é o único mediador. Jesus é o único salvador. Mas nós somos chamados a participar da salvação, da missão de Jesus de salvar. Somos chamados a participar da mediação, mediando também, levando as pessoas para Jesus, como a Virgem Maria levou, aqueles serventes, aqueles problemas. E aqui, queridos irmãos, aparecem duas atitudes que nós devemos ter, sem as quais o milagre não vai acontecer. Que Maria viveu, e por isso ela pôde aqui nesse momento dizer. Primeiro, nós precisamos levar a nossa água para Jesus. A nossa água que não é nada. A nossa água que não é vinho. O problema é falta de vinho, não falta de água. O problema aqui dessa festa é falta de vinho. Mas a Virgem Maria apresenta o problema para Jesus e Jesus pede, traga água. Ou seja, traga você, a sua humanidade, a sua pobreza, a sua pequenez, o pouco que você tem. Como aquela gota d'água que o padre derrama dentro do cálice na hora do ofertório. Que significa, que simboliza a nossa humanidade assumida por Jesus Cristo. E ao mesmo tempo o padre pede que nós participemos da divindade de Jesus. Ele que se dignou a assumir a nossa humanidade. A gota d'água é a humanidade. O vinho é Deus. E como o fogo transforma tudo em fogo, Deus quer nos transformar. Deus quer nos transformar nele. Deus quer nos santificar, nos divinizar. Os ocidentais falam em santificação, os orientais falam em divinização. Mas em todo caso, Deus quer que nós nos unamos a Ele. A nossa pequena humanidade, a nossa pobre humanidade, a nossa miserável humanidade, Deus quer assumir nele a nossa vida. Assim como Ele se dignou a assumir a nossa humanidade, Ele quer que nós participemos da sua divindade. Eu preciso levar a minha água. Aqueles serventes aqui poderiam ter se queixado, poderiam ter dito, mas nós não vamos fazer esse tipo de coisa. Carregar talhas de pedra, colocar 100 litros de água em cada uma, fazer todo esse esforço para a água. Nós queremos vinho, faltou vinho, não faltou água. Eles obedeceram à Virgem Maria. E aqui vem a segunda atitude que nós também devemos ter. A Virgem Maria diz, façam tudo o que Ele disser. Obedeçam a Deus, obedeçam a Jesus. Por mais improvável que pareça, aquilo que Ele está pedindo vai dar certo. Vai funcionar, porque Ele é Deus, e você não sabe das coisas, você enxerga água, você vê insuficiência, mas Deus vem em socorro à nossa fraqueza, mas Ele quer que você oferte o seu nada, e uma vez que você oferta, você precisa obedecer, todos os passos que Ele der, que Ele pedir, todas as orientações que Ele passar, obedeça, façam tudo o que Ele disser. Os serventes fizeram, a água foi transformada em vinho. E a pergunta que nós devemos fazer hoje, na festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, nós brasileiros, iporaenses, nós paroquianos da paróquia São Paulo VI, temos feito tudo o que Jesus manda fazer? Temos obedecido integralmente, de maneira irrestrita, a palavra do Senhor? Por mais improvável que seja, nós temos que obedecer. Se eles tivessem se rebelado, se eles tivessem sido rebeldes, dizendo, não vamos trazer água, não haveria milagre. Você precisa fazer o que Jesus manda. Se Ele manda trazer água, traga. Se Ele manda ir à missa aos domingos, vá. Se Ele manda ser fiel à sua família, seja. Se Ele manda rezar todo dia, reze. Se Ele manda superar os vícios, supere. Se Ele manda você evangelizar no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família, evangelize. O que Ele manda você fazer, faça. Dentro da vida matrimonial, são tantos deveres
que os casais devem viver, mas muitas vezes eles selecionam o que querem viver. Obedeça tudo. Façam tudo o que ele disser. Na vida sacerdotal, na vida matrimonial, na vida consagrada e religiosa, na vida laical, no trabalho, na faculdade, aqui na igreja, na sua pastoral, no seu movimento, faça tudo o que ele disser. Façam tudo. E se nós fizermos tudo o que ele disser, nós veremos a água ser transformada em vinho. Nós veremos a tristeza se transformar em alegria. O medo se transformar em coragem. O rancor se transformar em perdão. A mágoa se transformar em perdão. Nós veremos a preguiça se transformar em destemor, em ousadia, em coragem para anunciar o reino de Deus. Nós veremos os vícios se transformarem em virtude. Nós veremos os desencontros se transformarem em encontros. Nós veremos maravilhas, coisas extraordinárias acontecerem na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa família. Queridos irmãos, nós temos uma intercessora no céu, poderosa, aquela que vence o dragão na sua obediência, na sua fidelidade a Deus. Mas esta intercessora que nos protege, que cuida de nós, que está o tempo inteiro zelando pela nossa salvação, como a rainha Esther, como eu disse, que pede vida para o seu povo. Ela também pede hoje. Ela pede a Deus por nós, mas ela pede algo para nós. Algo muito especial, algo muito importante, algo muito difícil, mas sem o qual nós não poderemos ver a água ser transformada em vinho. Façam tudo o que ele disser. Ele antecipa a sua hora para atender um pedido da sua mãe, desta mulher. Mulher segundo o coração de Deus. A hora que estava reservada para a cruz acontece neste casamento como o primeiro sinal de Jesus. O primeiro milagre, que é para o apóstolo João, sinal de coisas maiores, sinal de realidades superiores. Ele antecipa, ouvindo a sua mãe. Então não tenha dúvida, Maria pede por você. E aqui eu quero fazer um apelo. Desculpa, eu já vou terminar. Um apelo. Rezem muito, rezem um terço. Peçam à Virgem Maria. Não se incomodem se por aí estão falando mal dela. Não se incomodem se estão falando que você é idólatra. Você não é. Nós não somos. Você não viu em nenhum momento eu dizer aqui que Maria é deusa, que Maria é salvadora, que Maria é a única mediadora. Você viu eu falar o contrário. Que Jesus é Deus, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o único mediador e que ela participa de tudo isso como uma serva fiel. Então, não tenha medo. Se estão dizendo por aí que você é idólatra, não importa. Não importe, não tenha medo das críticas. Recorra à Virgem Maria. Tenha a imagem da Virgem Maria na sua casa. Reze o terço todos os dias. Pode pendurar o terço no seu braço, no seu carro, na sua casa, carregá-lo no seu bolso. Não se preocupe com as críticas. Rebata as críticas. Por isso estude para fazer isso, para rebater com fundamento. Mas em todo caso, seja devoto da Virgem Maria. Seja amigo da Virgem Maria. Seja filho da Virgem Maria, sem medo. Não tenha medo da sua mãe. Ela cuida de você. Ela pede por você. Ela te mostra o caminho do céu. Não tenha medo de Maria. São Luís Maria Grimond dizia que Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Esta é a sua mãe. O ajuntamento de todas as graças é ela. A nossa intercessora, a nossa protetora, que pede por nós sem cessar. Pela nossa salvação, pela nossa santificação, para que você perdoe, para que você tenha vinho na sua casa, o vinho de Deus, o vinho do céu, o vinho da salvação, o vinho do Espírito Santo na sua casa. Mas ao mesmo tempo, ela pede para cada um de nós, façam tudo o que ele disser. Tudo, tudo é tudo. Repita comigo isso. Tudo, não, só tudo. Tudo é tudo.
Entende essa palavra, essa expressão? Você consegue compreender? Que tudo é tudo. Então não é, façam alguma coisa que ele disser. Façam o que vocês quiserem fazer. Façam se vocês acharem importante o que ele disser. Não, façam tudo o que ele disser. E se nós fizermos, não seremos decepcionados. Ela não nos decepciona na sua intercessão, e Deus não nos decepciona nas suas promessas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.